Bora fazer um balanço do primeiro final de semana da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Tivemos 5 jogos no sábado. Inter Miami contra Al Ahly abriram o campeonato e depois no domingo tivemos um domingo com 4 jogos. Jogo começando a 1, terminando a 1 da manhã. E eu quero falar um pouco sobre todos esses jogos, especialmente sobre os brasileiros que estrearam, Palmeiras e Botafogo. Então bora lá. Primeiro vamos falar de Al Ahly e Inter Miami, que foi o primeiro jogo, né? Foi no sábado à noite ali. Teve um show horroroso, né? Que eu não conhecia as pessoas. Não fazia ideia quem eram aqueles cantores. Não sei se é desconhecimento da minha parte ou se eu estou ficando velho. Mas, dito isso, começou o jogo e, assim, foi um jogo que eu vou falar pra vocês, assim, um jogo muito fraco tecnicamente. O Inter Miami é um time horroroso, pra falar a verdade. É um time que, sem brincadeira, o Inter Miami, mesmo comece, ele disputaria pra não cair no Campeonato Brasileiro. Que time horroroso é o Inter Miami. Tá louco, muito ruim, não gostei mesmo, assim, sabe, um time que, assim, tirando o Messi, cara, o resto não ajuda. Busquets abaixo, Suárez muito abaixo, então, assim, é um time que, putz, eu não vi nada. E se tivesse que ter um vencedor do jogo, seria o Al Ahly, que inclusive desperdiçou uma cobrança de pênalti ali ainda no primeiro tempo. Mas assim, achei um joguinho bem ruim, os dois times bem fracos. O Al Ahly eu achei um pouquinho melhor, apesar do Inter Miami ter melhorado no segundo tempo, mas eu achei ainda o Al Ahly um pouquinho acima do Inter Miami. Essa notícia é excelente pro Palmeiras, né? Que assim, para mim são os dois times mais fracos da chave, provavelmente vai passar Palmeiras e Porto. Não vejo nem Inter Miami e nem Al Ahly passando desse grupo, né? E aí, continuando, a gente já vai falar do grupo A. E a gente vai para Palmeiras e Porto, né? Que aconteceu ontem, né? No domingo, na Miami. Foi um belo jogo, para mim foi o melhor jogo até agora da Copa do Mundo de Clubes, né? Assim, apesar de ter sido 0-0, foi um jogo bem disputado, os dois times tiveram chances, mas o Palmeiras foi melhor. Se futebol, é que não é, né? Eu sei disso. Se o futebol fosse algo justo, o Palmeiras sairia com os 3 pontos desse jogo. Palmeiras foi melhor, Palmeiras se impôs. Gostei de praticamente todos os jogadores do Palmeiras, inclusive aqueles que entraram. Acho que o único que esteve abaixo, especialmente no primeiro tempo e ali por boa parte do segundo tempo, para mim foi o Giai. O Giai ali, para mim, ele foi, putz, o cara que não acompanhou o ritmo do Palmeiras, sabe? Ele perdia muito confrontos ali do lado direito, sabe? Para mim, assim, foi ele que, assim, não tava à altura do que os outros jogadores do Palmeiras estavam produzidos. Gostei demais do Aníbal no meio campo, mas jogou muita bola mesmo. Gostei do Piquerez, gostei do próprio Estevão, que foi eleito o craque do jogo. Gostei do próprio Vitor Roque. Então, assim, eu achei que o Palmeiras fez um belo jogo contra o Porto, merecia os 3 pontos, finalizou mais, teve mais chance de gol. O goleiro do Porto foi o melhor em campo para mim, foi até melhor que o Estevão, porque ele sim conseguiu evitar, apesar que o Everton também fez boas defesas, mas, cara, as defesas que o goleiro do Porto fez. Teve um lance ali que foi um bate-rebate ali, que o Palmeiras, em um lance, ele teve praticamente 3 chances de fazer o gol. Então, o goleiro tira 2 vezes, depois o zagueiro tira em cima da linha. Então, assim, o Palmeiras criou para vencer. 0-0 foi injusto, mas o futebol é assim mesmo, né? E agora, tanto Palmeiras quanto Porto tem que fazer a parte deles, que é ganhar tanto de Al Ahly e Inter Miami. Eu acho ainda que o Palmeiras passa em primeiro lugar. Eu acho que o Palmeiras vai fazer um saldo melhor que o Porto. Não vejo o Porto, assim, eu achei o Porto muito ruim. Mas quem acompanha um pouco do futebol europeu e viu como foi o campeonato português, por exemplo, sabia que o Porto não vinha forte, né? O Porto é um time bem abaixo, tanto é que hoje é a terceira força de Portugal. Sporting e Benfica estão na frente dele. Mas assim, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Palmeiras fez a parte dele, jogou melhor e tem todas as condições de ganhar tanto de Inter Miami quanto do Al Ahly e passar em primeiro lugar do grupo. A minha aposta ainda tá no Palmeiras passando em primeiro lugar no grupo, e aí pega o segundo colocado do outro grupo que eu vou falar agora, que é o grupo B, né? Então a gente teve primeiro PSG e Atlético de Madrid, né? No domingo à tarde, né? 4 horas, esse jogo foi lá na Califórnia, e depois nós tivemos no final da noite, às 11 horas da noite, Botafogo e Seattle Sounders, né? Botafogo e Seattle Sounders foi um jogo bem diferente, né? Porque assim, o primeiro tempo, o Botafogo consegue fazer 2-0. Acho que quando foi pro intervalo, todo mundo falou: o Botafogo vai ganhar tranquilo, vai administrar o resultado. Não foi o que aconteceu. O Seattle ali no metade do segundo tempo, ele diminui
E o Botafogo, no final, o que o Porto fez, e aí uma coisa que eu esqueci de falar, o Porto estava fazendo cera, time europeu fazendo cera contra o Palmeiras, é isso mesmo. O time europeu estava fazendo cera para acabar logo o jogo, porque o 0x0 estava ótimo. E o Botafogo, no final do jogo contra o Seattle, já estava fazendo ali cera, o 2x1 já estava excelente, e o Botafogo ganhou. Eu gostei do primeiro tempo do Botafogo, não gostei do segundo tempo do Botafogo, não gostei. Acho que o trabalho do Renato ainda, Paiva, tem muitos furos. Acho que é um time que ali, assim, tomou uma pressão extremamente desnecessária. Apesar do Seattle ser um time melhor do que o Inter Miami, eu acho que ele é melhor, é um time melhor, mas eu acho que o Botafogo tem mais time e, assim, podia ter administrado melhor o resultado, podia ter segurado mais a bola, podia ter ali, sabe, ter feito um jogo pra sair mais tranquilo de campo, porque e até para fazer saldo, né? Porque assim, o Botafogo agora, ele tem um jogo de vida ou morte contra o Atlético de Madrid. É um jogo de vida ou morte. Então assim, primeiro ele pega o PSG e na última rodada pega o Atlético de Madrid. Qual que é a vantagem do Botafogo? É que já perdeu o Atlético de Madrid já levou sonoros 4x0. Então, assim, o Botafogo tem que rezar para não perder de bastante do PSG, porque eu já vou falar do PSG. E tentar ganhar ou ir para a última rodada precisando de um empate para classificar contra o Atlético de Madrid. Porque como eu imagino que vai ser o grupo, eu acho que os três vão ganhar do Seattle. Acho que o PSG também ganha dos três. E eu acho que a última vaga vai ficar ali entre Botafogo e Atlético de Madrid na última rodada. E aí o Botafogo, dependendo do saldo que tiver, né, pode jogar pelo empate. E isso seria excelente para o Botafogo, porque assim, o Atlético de Madrid já começa 4 gols atrás. Aí precisa ver quanto o Atlético de Madrid vai ganhar do Seattle Sounders, né? Que ele pode tirar a parte desses gols negativos. E ver como que o Botafogo também vai contra o PSG. Mas assim, volto a repetir, não gostei do futebol do Botafogo, especialmente no segundo tempo. O Botafogo não tem mais aquele ímpeto que tinha o Arthur Jorge. Eu acho que o trabalho do Renato Paiva até agora, assim, um trabalho bem mediano. Apesar da vitória, acho que o Botafogo poderia ter jogado melhor, especialmente no segundo tempo, contra o Seattle Sounders. E aí a gente teve o jogo da rodada, né? Que todo mundo, quando olhou o final de semana, falou: putz, esse é o melhor jogo, né? Obviamente, se você não é torcedor de Botafogo e Palmeiras, né? Então você olhava ali e falava, pô, um PSG contra um Atlético de Madrid. Mas, cara, quando começou o jogo, foi, com todo respeito, foi um massacre. Foi jogo de profissionais contra amador, parecia aquelas peladas solteiro casado, sabe? Final de churrasco. Porque assim, o PSG, cara, brincou com o Atlético de Madrid, sabe? Eu tava vendo as estatísticas, é algo assim absurdo. Número de chutes, número posse de bola, chances, grandes chances tentadas. Então, assim, o Atlético de Madrid não fez absolutamente nada. Assim, teve ali algumas chances de gol, tudo, mas sempre. E engraçado que duas dessas chances de gols no contra-ataque acabaram virando gols do PSG, né? Então, assim, PSG hoje, para mim, eu volto a repetir isso, eu já venho falando isso há muito. É o melhor time do mundo parado hoje, jogando bola. Obviamente que a gente tem que esperar, porque vai ter times vindo diferente para esse Super Mundial, especialmente o Real Madrid, né? Que agora tá com um novo comando de alguém que pensa futebol completamente diferente do Ancelotti. Então, eu tô muito curioso para ver o Real Madrid do Xabi Alonso, né? Mas assim, cara, dificilmente hoje você encontra um time jogando. Dificilmente não. Hoje você não encontra um time jogando melhor que o PSG. O PSG colocou o Atlético de Madrid na roda. Poderia ter vencido por mais. De verdade. É que assim, chegou um momento ali, acho que estava tão quente, né? Porque era praticamente bem. Era começo de tarde ali em Los Angeles. Um calor desgraçado. Então, assim, você via nitidamente que em muitos momentos do jogo o PSG administrou. Não foi como foi na final da Champions League, sabe? Que o PSG foi ali o tempo inteiro, né? Então, assim, a sorte do Atlético de Madrid que esse calor estava absurdo, porque poderia ter sido pior o jogo, sabe? E aí também vem uma crítica, né? Um treinador, até pouco tempo atrás, o Simeone era o cara que recebia o maior salário do futebol mundial como treinador. O cara que recebe o maior salário do futebol mundial, com todo respeito, não pode ter o futebol que o Atlético de Madrid apresenta. Assim, é ridículo. Mas o PSG gastou mais, como ele falou depois na entrevista coletiva.
Realmente, o PSG gastou mais que o Atlético de Madrid, gastou mais do que a maioria dos clubes, mas desculpa, o Atlético de Madrid não competiu, sabe? Foi uma presa fácil. Volto a repetir, 4-0 saiu barato para o Atlético de Madrid. Barato. Então, assim, um treinador que ganha o maior salário do mundo, você espera mais futebol. E assim, o futebol do Atlético de Madrid é aquele que a gente já conhece. É um futebol direto, um futebol sem criatividade, um futebol sem posse de bola, ligação direta, sabe, rápido e tal, mas que ontem, assim, de verdade, não surtiu efeito. Não surtiu efeito. Sim, é uma diferença absurda do futebol praticado pelo PSG e do futebol praticado pelo Atlético de Madrid. É, de verdade, é outro esporte. É outro esporte. Assim, você via nas triangulações, você via na saída de bola que o PSG treina, que o PSG tem um propósito dentro de campo, que o PSG sabe exatamente o que faz cada jogar. Coisa que o Atlético de Madrid você via ali que eles estavam completamente perdidos. Seja com a bola no pé, seja na marcação. Foi um time assim, cara, foi horroroso ver o Atlético de Madrid ontem jogando. Obviamente que tem mérito do PSG, mas com todo respeito, assim, você poderia disputar mais. Você poderia disputar mais e não houve disputa com o PSG. Foi um massacre. E aí, falando em massacre, a gente teve um outro massacre, né? Que aí nem vale a pena a gente se estender muito nesse massacre, né? Que foi o Bayern de Munique ganhando de 10-0 do Auckland City, né? E aí é aquela coisa, né, cara? É um time profissional contra um time amador, né? Um time que os caras não podem se dedicar totalmente ao futebol, tem contador, tem um monte de profissão, os caras, eles jogam, mas é mais por prazer do que como profissão, né, porque todos eles, a grande maioria, tem outra profissão, né, além de jogar futebol, então, assim, não tem nem o que comentar, né, cara, acho que o único fato é que, pô, seu time faz 10 gols e o Kane, cara, o Kane é muito azarado, meu Deus do céu, meu, o Bayern faz 10 gols e você como artilheiro do time não faz nenhum. Mas legal também pelo Thomas Miller, né, que marcou alguns gols e ele tá deixando o Bayern, né, após a Copa do Mundo de Clubes. Então, mas assim, é um jogo que não tem o que comentar, né? Não tem o que comentar. É um time profissional contra o amador e segue o jogo. Então é isso, pessoal. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Se estiver escutando pelo Spotify, deixa 5 estrelas. Mais uma vez, obrigado pela companhia de você. Leu.